Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos e amigas, muito boa noite. Estamos começando o nosso programa de hoje, Escola da Fé. Queremos hoje conversar um pouco sobre São José, porque segunda-feira é dia de São José, dia 19 de março. A igreja, inclusive, você vai reparar que na missa de segunda-feira a igreja tira o roxo e a igreja coloca o branco. Parece assim como uma interrupção da quaresma, porque vai celebrar uma grande festa de São José. A mesma coisa acontece no dia 25 de março, porque é a festa da Anunciação do Anjo à Virgem Maria. Então a igreja também tira o roxo e coloca o branco. São duas festas muito importantes que normalmente caem no meio da quaresma, ok? Vamos pedir ao Senhor que nos dê a sua graça, a sua bênção para essa reflexão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. E com a tua graça, Senhor, e com a tua bênção, possamos fazer um bom programa nessa noite, com a intercessão da Virgem Maria e de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos vocês que estão aqui, vocês que nos acompanham nas casas, vocês daqui, eu vou dizer o nome da cidade de vocês: Currais Novos, Rio Grande do Norte, está aqui, a câmera vai mostrá-lo. Juiz de Fora, Minas Gerais. Amigos de Guaratinguetá, São Paulo. Manaus, Amazonas. São José dos Pinhais, no Paraná. Canoas, no Rio Grande do Sul. E Campo Limpo Paulista, São Paulo, ok? Está ali a família, pai, mãe e 3 filhos, certo? Aí é uma alegria receber todos vocês aqui na Canção Nova e no nosso programa. Bom, já que vamos falar de São José, porque é o pai da igreja. A igreja tem uma mãe, que foi o Papa quem proclamou Mater Ecclesiae, Papa Paulo VI. Mas também tem um pai, Pai Patrono Universal, que foi proclamado pelo Papa Pio IX. Então é muito importante, né, a gente falar de Nossa Senhora e de São José. Aqui você tem um livro que eu escrevi, O Glorioso São José. E aqui você tem um devocionário muito bom da Canção Nova sobre São José. Tudo que é oração de São José, ladainha, o texto de São José, a explicação toda dos mistérios, devocionário de São José. Aqui não é um devocionário, aqui é a vida de São José. Por que eu escrevi esse livro? Uma promessa que eu fiz a São José. Minha esposa fumou 35 anos e não conseguia deixar o cigarro. 10 anos antes dela morrer, um dia ela lutava para deixar o cigarro e eu disse, olha, era uma festa de São José, dia 1º de maio, né? E eu disse, vamos à procissão. E até uma procissão às 5 horas da tarde aqui na nossa cidade, Andor de São José. Vamos acompanhar e depois você vai entregar essa carteira de cigarro para São José. Olha, nunca mais ela fumou. Uma festa de São José, 1º de maio, nunca mais ela fumou. Tá aí. Eu prometi a São José que eu ia escrever um livro sobre a vida dele. Está aqui. Já tem, acho que deve ter uns 10 anos já. A vida de São José. Fui pesquisar, fui estudar a vida de São José. É isso que eu quero conversar hoje, então. Vocês vão ver que tem muita coisa bonita. O que os santos falaram de São José? Os santos doutores. Né? O que São José representa na vida da igreja, na nossa vida? Vamos ver. Né? Por que eu sou devoto de São José? Já expliquei. Né? São José é o grande patrono da igreja, pai da igreja, pai de cada um de nós.
né? São José ainda precisa ser mais conhecido e precisa ser mais amado. Eu acho que São José ainda é um santo assim, como o Evangelho fala muito pouco dele, São José parece que fica meio na sombra. Você sabia que, vamos ver, né? Nós temos aí muitas coisas sobre São José, por exemplo, não encontramos palavras suas na Bíblia. Não tem uma palavra dita por São José. Não. Hã? Ele tinha a missão de cuidar, de proteger o Filho de Deus e a Mãe de Deus. Olha que encargo. Deus confiou a São José as suas preciosidades. A Mãe de Deus e o Filho de Deus. No entanto, não há nenhuma palavra dele nos evangelhos, muito pelo contrário, ele foi um silêncio e uma humildade, um servo de Deus. Sabe, aí já tem uma grande lição para nós. Serviu a Deus no silêncio e serviu a Deus na humildade. Não existia para ele, só existia para Deus, para a Virgem Maria e para o menino Jesus. Já é uma grande lição. Foi muito pouco mencionado no Novo Testamento. Muito pouco, o Evangelho fala pouquíssimo dele, né? Ele é mencionado no Evangelho de São Mateus, de São Lucas, uma vez no Evangelho de São João, alguém disse assim, Jesus é o filho de José, é o filho do carpinteiro, né? Apenas isso. Mas engraçado como é que os santos todos encontraram muitas coisas para falar de São José, muitas. É impressionante, embora o Evangelho fale pouco dele, mas o pouco que fala parece uma semente que desabrochou na vida da igreja. A gente vai ver. Vamos vendo. Outro ponto. A sua saída da história não é explicada na Bíblia. Não é. Né? É uma figura importante nos relatos do nascimento do Senhor, em São Mateus, São Lucas, mencionado também nas passagens que relatam o momento em que Jesus se perdeu aos 12 anos em Jerusalém, ele sabe muito bem, né? E foi encontrado no templo. Mas esse é o último momento que falam dele. A partir daquela perda de Jesus em Jerusalém, que eles encontram no templo, não se fala mais de José nos evangelhos. Né? Não fala como é que ele morreu, não fala quando morreu. Sabemos que ele morreu antes de Jesus começar a vida pública, porque os evangelhos não falam mais nele. Fala de Maria, se ele tivesse vivo, falaria também dele. Né? Vamos lá. Alguns perguntam, se São José foi viúvo, era idoso? O Papa João Paulo II escreveu um livro, esse livro tem aí 50 e tantas catequeses sobre a Virgem Maria. O Papa João Paulo II fez uma série de catequeses. Numa das catequeses, o Papa João Paulo II fala, não há motivo para a gente querer ver em São José nem um homem velho e nem um homem viúvo. Há um livro apócrifo que fala de São José como um viúvo, mas a igreja não confirma isso. Não temos certeza. O Papa diz que não tem certeza sobre isso. Bom, São José é venerado aproximadamente desde o século XI. É mais cedo, mas no século XI ele começou a receber o título de Pai Nutrício. Pai Nutrício, aquele que nutre, aquele que alimenta, aquele que cuida, aquele que protege. Alguns falam também de o Pai Custódio de Jesus. Custódio é aquele que toma conta. Mas, na verdade, é o Pai legal. Por quê? Né? O povo perguntava, mas, falando de Jesus, mas esse não é o filho do carpinteiro? Eu acho muito interessante que quando Nossa Senhora encontrou Jesus no templo, aos 12 anos, né? O que foi que Nossa Senhora disse para Jesus? Meu filho, por que você fez isso? O seu pai e eu estávamos aflitos. Ora, Nossa Senhora, o seu pai e eu. Então, a própria Maria tinha São José como pai legal, não era o pai natural, porque ela sabe que ela concebeu Jesus por obra do Espírito Santo. Mas José, aqui, gente, uma coisa muito, muito bonita. Deus quis ter uma família. Deus quis entrar na nossa história pela família. Ele não precisava ter um pai adotivo. Bastava a mãe, porque é obra do Espírito Santo. Mas ele quis ter um pai. Quando José pensou em abandonar Maria, porque não entendeu a gravidez dela, e ela não contou para ele, porque era um segredo que Deus não queria que contasse, e José ficou cabeça quente. O anjo aparece para ele em sonho, José,
não temas receber Maria como tua esposa, porque nela foi gerada a obra do Espírito Santo. Né? Então, coisa bonita, Deus quis ter um pai aqui na terra, Jesus quis ter um pai aqui na terra. Ele escolheu uma mãe, mas escolheu também o pai, e o pai foi São José. Ora, se Maria é a melhor mulher que Deus escolheu para ser sua mãe, José é o melhor homem que ele escolheu para ter seu pai. Essa é a dignidade de São José. Vamos lá. São José tem duas celebrações muito importantes na igreja. Olha, são poucos santos que têm duas celebrações, né? A gente tem São Pedro e São Paulo, né? A igreja tem aí as festas de Nossa Senhora, né? E São José tem duas festas. 19 de março, vamos celebrar agora, São José, esposo de Maria. E depois, 1º de maio, São José, patrono dos trabalhadores, que foi o Papa Pio XII que instituiu essa festa na igreja. Vamos lá. Pio IX, em 1870, né, designou São José como modelo e advogado de todas as famílias e dos lares cristãos. Foi Pio IX quem, em 1870, deu a São José esse título, patrono universal da igreja. Sabe o que quer dizer isso? Cada igreja tem um patrono. Igreja de São Benedito, igreja de Santo Antônio, igreja de São Francisco. Mas São José é patrono de todas. Então aprenda uma coisa, se a sua igreja, a sua capela foi consagrada a um santo, Santo Antônio, São Francisco, ponha também São José e ponha também Nossa Senhora, porque eles são pai e mãe da igreja universal, ok? Pode ter o santo de devoção daquela igreja, mas não deixe faltar São José e Nossa Senhora, ok? Leão XIII, Papa Leão XIII, na encíclica Quamquam Pluris, o propôs como advogado dos lares cristãos. Advogado quer dizer o quê? Defensor, né? Protetor dos lares. Os lares precisam tanto de proteção. Nós costumamos consagrar a família a Nossa Senhora, temos que consagrar também a São José. Por quê, gente? Eu gosto de lembrar isso. Quando o Papa fixa alguma coisa na terra, Deus fixa no céu. Se o Papa colocou São José como advogado dos lares cristãos, foi um Papa. Deus colocou no céu também. Então, se você se consagra a ele, você se beneficia dessa graça. Isso não é tradição vazia. Isso é dogma de fé. Ok? Pio XII propôs São José como exemplo para todos os trabalhadores. Então, é padroeiro, protetor também dos trabalhadores, do trabalho. Você que precisa de emprego, você que tem seu trabalho, está com conflito no trabalho, consagre seu trabalho a São José, não é? E fixou o dia 1º de maio como a festa de São José, né, patrono dos trabalhadores. Veja que bonito. Está aí. São José também é padroeiro e bem requisitado. Em que sentido? É o padroeiro da Igreja Universal, como eu já falei, protetor da boa morte. Olha quanta coisa a igreja... Por quê? Porque a igreja, a tradição da igreja, trouxe algo interessante, que São José teria morrido nos braços de Jesus. Ora, não tem lugar, não tem jeito melhor para morrer, né? Então São José passou a ser o protetor da boa morte. Outra coisa que ele ensina, protetor das famílias, protetor dos pais, como nós já falamos. Agora, por que São José foi escolhido para a grande missão de cuidar do Filho de Deus? Bom, a igreja ensina que São José era a própria sombra do Pai. Por que sombra do Pai? Jesus não teve um pai terreno, natural. O pai era o seu pai do céu. Mas ele, como criança, como menino, como adolescente, precisava ter um pai aqui na terra. Então, o pai da terra devia ser um espelho do Pai do céu, uma sombra do Pai do céu. Olha o sentido bonito, né, que a igreja coloca. Olha essa citação. O Senhor escolheu para si um homem segundo o seu coração. É uma citação lá do livro de Samuel, né? E aquele José do Egito, que foi vendido pelos irmãos, né, é sua imagem no Antigo Testamento. Por quê?
Vocês estão vendo aqui essa imagem? Volta um slide, por favor. O José do Egito aqui, não é? Né? E aqui o São José, que é Nossa Senhora. O José do Egito, vocês lembram que ele foi vendido para uma caravana no deserto pelos irmãos. Os irmãos tinham inveja dele. Os 12 filhos de Jacó, porque José tinha visões. E os irmãos ficaram com inveja dele e o venderam para uma caravana no Egito. Um absurdo, né? Mas o que aconteceu? Ele foi para o Egito e no Egito se tornou governador. E quando houve aquela fome terrível na Palestina, a família dele, Jacó e os irmãos, foram para o Egito e ali ficaram 400 anos. Aquele José do Egito é uma imagem do novo José, do José, pai da igreja. Ou seja, aqui com aquele José, foi para o Egito e ele providenciou, não é, o trigo, o alimento para o seu povo, o povo de onde ia nascer Jesus, o povo que era, podemos dizer, a igreja do Antigo Testamento. Agora temos o novo José, o pai da igreja universal, pai da igreja do Novo Testamento. Então a igreja faz esse paralelismo entre José do Egito e São José de Nossa Senhora. Por isso eu coloquei aqui. Está aí. Deus humanado quis ter um pai na terra, quis ter uma família, quis começar a redenção do mundo pela família. Por isso escolheu e adotou um pai. Foi uma adoção às avessas. Por que eu escrevi isso daqui? Uma adoção às avessas porque o normal aqui na terra é o pai adotar um filho, né? Quando São José foi o contrário, foi o filho que adotou o pai. Quando São José quis ir embora, o anjo disse para ele: não, José, o menino quer que você seja pai dele. Então foi o filho que adotou um pai, não foi o pai que adotou. Uma adoção às avessas. O bonito é isso. Jesus quis ter uma família. Gente, hoje nós todos estamos assustados com o que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Mataram aquela vereadora nova, uma mulher assassinada com 5 tiros. Agora, onde é que está a causa de tudo isso? Essa criminalidade toda. Onde é que está a causa de tudo isso? Está lá embaixo, na família. Por que alguém tem coragem de matar uma outra pessoa? Não foi educado, não foi evangelizado. Sabe, a família está sendo destruída, a imoralidade está entrando na família pela televisão, pelas más televisões. A imoralidade está entrando de várias maneiras. Então o que acontece? Arrebenta a família. Separam-se os casais, as crianças ficam jogadas na rua, sem educação, sem informação, sai aí um bando de marginalzinho matando e roubando e destruindo. E não adianta simplesmente encher as ruas de polícias. Está lá o exército no Rio de Janeiro, claro, precisa, tem que fazer alguma coisa, mas não é suficiente. Enquanto não houver uma conversão do coração, enquanto as famílias não educarem os seus filhos, não vai acabar a criminalidade. O buraco, como diz o povo, o buraco é mais embaixo. As causas são mais profundas. A gente vê por que Jesus quis ter uma família. Por que escolheu um pai, escolheu uma mãe? Porque ele quis entrar na nossa história pela família. Ele quis começar a redenção da humanidade pela família. Se nós não salvarmos a família, nós não vamos salvar nada. Faz 40 anos que eu prego encontro para casais, para jovens, para namorados. Já escrevi 8 livros sobre família. Namoro, problemas de família, vida sexual no casamento, cerejas na nossa casa. Por quê? Porque se nós não salvarmos a família, não tem saída. Porque a família é o projeto de Deus para a humanidade. Quando Deus pensou na humanidade, Deus quis a família. Se nós destruirmos a família, nós destruímos o plano de Deus. Aí, o que sobra são lágrimas. Mas vamos em frente. Quando Jesus quis abandonar Maria, o anjo lhe disse, né? Nós conhecemos isso aqui muito bem. José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, quando ela foi gerada ao Espírito Santo. Ela, olha que bonito isso daqui, ela vai dar à luz um filho,
a quem você vai pôr o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Coube a José dar o nome ao menino, porque no 8º dia o menino era circuncidado e o pai dava o nome. Essa honra coube a São José. Pode passar? Jesus era de fato filho legal de José. Então, a gente vê lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 3. Este não é o carpinteiro, o povo dizendo, o filho de Maria, o irmão do Tiago, José, Judas e Simão, e suas irmãs não estão entre nós? Este não é o filho do carpinteiro? Né? Bem claro, e aqui, observe apenas, né, esse o carpinteiro, é chamado de o filho de Maria. O filho quer dizer, não tem outros. Esses outros que aparecem aqui, Tiago, José, Judas e Simão, eram primos de Jesus, filho de Cleófas, aquele discípulo de Emaús que era irmão de São José. Cleófas, aquele discípulo de Emaús, tinha 4 filhos, esses 4 aqui, Tiago, José e Judas. Quem diz isso? Quem diz isso é um historiador judeu do século II, chamado Egipo. Ele diz, Cleófas era irmão de José, tinha 4 filhos. 3 desses 4 eram evangelistas, eram primos de Jesus. Como o hebraico não tinha a palavra primo, usava a palavra irmãos para os parentes próximos. Mas interessante essa citação aqui, o filho de Maria. O filho quer dizer, é o único. Se Jesus tivesse mais irmãos, ela diria um filho de Maria. O evangelista fala o filho de Maria. Pode passar. Vamos ver aqui agora o que os santos falam de São José. Eu vou pegar só santos doutores, ok? São santos assim de mais peso até do que os outros. São Tomás de Aquino dizia o seguinte, olha que coisa bonita. Ao escolher alguém para uma missão, Deus dá-lhe graças proporcionais para realizá-la. Claro, quanto mais difícil a missão, mais graça. Além do que, quanto mais alguém se aproxima da fonte da graça, tanto mais dela participa. Ora, São José está perto da fonte da graça, que é Jesus, e até Maria. Então, mais ele participa da graça de São José. Quanto mais você está próximo da fonte da graça, mais você participa dela, de São Tomás. Ora, São José esteve intimamente ligado à própria fonte, que é Jesus, e a medianeira de todas as graças, que é Maria. Então, a gente pode dizer que José estava mergulhado na graça. Então, ele estava também muito agraciado. Né? Bonito isso. E Maria, né? A cada um de nós foi dado a graça na medida do dom de Cristo, diz também São Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 7. Então, o que São Tomás de Aquino diz? Né? São José foi muito agraciado, porque ele estava em contato ali com a fonte da graça, que é o próprio Jesus. Vamos lá. A missão e predestinação de São José e da Virgem Maria requeriam uma santidade total. Logo, por esta missão totalmente divina de São José, Deus lhe concedeu todas as graças. Quem diz isso? Não sou eu não, São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino coloca tanto para Maria quanto para Jesus a abundância da graça. Ok? Um santo doutor, não é? Pode passar? A teologia sobre São José se baseia em 2 pontos fundamentais. Quais são esses 2 pontos? Primeiro, a sua união com Maria pelo matrimônio. Ora, vocês sabem que o matrimônio faz o casal ser uma só carne. José, a carne na Bíblia significa o quê? Natureza humana, pessoa humana. Né? Jesus diz, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Maria e José eram matrimoniados, então eram uma só carne. Então aí a igreja vê a profundidade, né, da união dos dois e da santificação dos dois. São Paulo diz assim, que a mulher que é santa santifica o marido. Eu imagino o marido de Nossa Senhora. A gente a chama de Santíssima, Virgem Santíssima. O marido participa dessa santidade. Segundo,
o seu mistério paternal junto de Jesus Cristo, o Pai do Filho de Deus. É outro ponto fortíssimo da teologia de São José. Aqui eu não vou desdobrar tudo, porque eu tenho ainda uma série de outros ensinamentos muito importantes dos santos doutores que eles acabam explicando o desdobramento desses dois itens da teologia de São José. Então vamos ver agora o seguinte, o que os santos diziam a respeito de São José? Vamos verificar. Olha aí, Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, vocês vão reparar, eu podia pegar aqui citações de muitos santos. Nesse livro aqui, eu coloquei uma citação de muitos santos. Como aqui não dá tempo de eu colocar todos, eu peguei então para essa nossa aula, só os santos doutores. Eu não sei se todo mundo entende o que é um santo doutor. De todos os santos canonizados na igreja, que são mais de 20 mil, 36, só 36, receberam de algum papa um título de doutor da igreja. Ou seja, é um santo que teve um papel muito importante na vida da igreja, sobretudo em termos de doutrina, além de toda a santidade da vida, mas teve um papel fundamental na doutrina. São chamados santos doutores. Então, a igreja chama, são 32 homens e 4 mulheres. É deles que eu vou colocar, depois do intervalo, eu vou colocar algumas citações muito bonitas. Espera aí que a gente já volta daqui a pouquinho. Muito bem, gente boa, já estamos voltando aí com o nosso programa Escola da Fé. Você viu aí que o intervalo é rápido, porque não tem propaganda, não tem comerciais. Então você já sabe, não preciso eu repetir aqui, que a Canção Nova vive, sobrevive, evangeliza com a sua contribuição. Ok? É esse milagre que acontece a cada mês aqui. Né? Então, ajude. Olha, agora tem uma coisa importante. Você sabe que o Correio está de greve. Então, se você tem aplicativo no teu celular, você pode fazer a sua doação à Canção Nova pelo aplicativo. Você pode também entrar no site, né, da clube.cançãonova.com, veja aí, clube.cançãonova.com, imprimir o seu boleto e pagar o seu boleto no banco, ok? Porque o boleto não vai chegar na sua casa talvez em tempo por causa da greve do Correio. Então, não espere chegar o boleto, que pode não chegar. Então, imprima. Se você não entende de computador, pede alguém que tem computador, que não tem, olha, por favor, entra no site aí, clube.cançãonova.com, imprime o meu boleto aí para eu pagar no banco, entendeu? Gente, quem ama a Deus, quem quer servir a Deus, faz esse sacrifício, faz essa ginástica, passa por cima do Correio, mas não deixa a Canção Nova, né, sem ficar a sua contribuição, ok? E aí que é bom aquela pessoa que tem o débito automático no banco. Aí o banco já debita e passa para você. Tudo bem, então a Canção Nova espera que você. Quero mostrar esse devocionário de São José, maravilhoso. Olha, estive folheando aqui, estive vendo o índice dele. Olha, tem aqui a ladainha de São José, tem o terço de São José que eu rezo todo dia. São José valei-me, São José valei-me. Não é? Tem aqui a Santa Missa em união com São José, terço de São José, mês dedicado a São José, as dores e alegrias de São José, testemunho de Santa Teresa d'Ávila sobre... Muito bom, devocional. E um livro sobre a vida de São José. Olha, com muita profundidade, viu? Olha, eu fiz uma pesquisa muito profunda para escrever esse livro sobre São José. Muito bem, vamos continuar aqui com a nossa caminhada sobre São José. Eu disse que agora eu ia mostrar o que alguns santos doutores falaram dele. Olha que coisas bonitas os santos disseram. Santo Afonso de Ligório, o fundador dos redentoristas, né? Olha o que ele disse: garantia que todo dom ou privilégio que Deus concedeu a outro santo, também o concedeu a São José. Aquilo que eu falei, quanto mais importante a missão, maior a graça. É um santo doutor dizendo isso, ok? Tudo que Deus concedeu de graça aos santos, concedeu a São José. Sabe, eu chamo aí o testemunho desses santos doutores
para a gente poder acreditar nisso, né? São Francisco de Sales, doutor da igreja, né? São José ultrapassou na pureza os anjos da mais alta hierarquia. Jamais eu poderia pensar isso, mas um santo doutor dizendo isso, São José ultrapassou em pureza os anjos da mais alta hierarquia. O que mais? São Jerônimo, doutor da igreja, aquele que traduziu a Bíblia do grego e do hebraico para o latim, a Vulgata, né? José mereceu o nome de justo, porque possuía de modo perfeito todas as virtudes. Impressionante, né? São Bernardo, doutor da igreja, de sua vocação, considerai a multiplicidade, a excelência, a sublimidade dos dons sobrenaturais, com que foi enriquecido por Deus. Veja como os santos doutores todos olhavam para São José. O que mais? São Basílio Magno, doutor da igreja. Olha, lá no século IV, hein, gente? Ó, lá no comecinho da igreja. Tá? Nós vimos um Santo Afonso de Ligório, que é de 1700, agora você está vendo um santo lá do século IV, doutor da igreja. Ainda que José tratasse sua mulher com todo afeto e amor, e com todo o cuidado próprio dos cônjuges, entretanto, se abstiveram dos atos conjugais. A virgindade dos dois. Né? Está no Tratado da Virgem Santíssima, né? De São Basílio Magno. Santo Agostinho, doutor da igreja, século IV, século V. Compara os outros santos às estrelas, mas a São José ele compara com o sol. A ele Deus confiou suas riquezas, Jesus e Maria. Tá aí. Eu fui fazer essa pesquisa aí para trazer essa beleza para nós. Pode passar. Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa, então, era devotíssima de São José. Olha o que essa mulher diz, né? Quem não achar mestre que lhe ensine a rezar, a orar, tome São José por mestre e não errará o caminho. Se você não sabe rezar, peça a São José. São José me ensina. Pega um devocionário desse aqui e comece a rezar as orações de São José, o texto de São José. Nós estamos aí na novena de São José, não é? Aí pelo 5º dia, mais ou menos, a novena de São José, né? Sabe, João José ensina a gente a rezar. Santa Teresa d'Ávila dizendo isso. Depois ela diz, olha essa citação aqui como é bonita. Tomei por advogado e senhor ao glorioso São José e muito me encomendei a ele. Uma santa doutora se encomendando a São José. E nós, não é? Claramente vi que desta necessidade, como de outras maiores, referentes à honra e à perda da alma, esse Pai e Senhor, meu salvou-me com maior lucro do que eu lhe sabia pedir. Então, Santa Teresa, a salvação da minha alma, Santa Teresa, mais do que eu sabia pedir, ele fez por mim. Sabe, gente, uma santa doutora dizendo isso, recomendou a salvação dela a São José. Não me recordo de lhe haver até agora suplicado uma graça que tenha deixado de obter. Tudo que ela pedia a ele, especialmente nas festas de São José, ela disse que ela recebia. É um testemunho muito forte de uma santa da igreja, né? Vamos lá. Vamos colocar aqui, a título assim de pastoral, né? Eu escolhi ali cinco grandes virtudes de São José que vale a pena a gente imitar, né? Por exemplo, a bondade de São José. A bondade de São José fez com que ele fugisse da cidade na tentativa de proteger Maria e Jesus. Quando o anjo falou para ele, pega Maria e o menino e foge para o Egito, José, na hora, não esperou clarear o dia não, porque se clareasse o dia, os soldados de Herodes já podiam persegui-lo. Na madrugada, já tocou para o Egito e atravessou o deserto do Sinai, né?
para levar Jesus para o Egito. A fé e a prudência de São José. Ele soube sempre andar na vontade de Deus. É pela fé que São José dorme e acolhe o que em sonho o anjo revela a ele. Ou seja, um homem justo, um homem de fé, que faz o que precisa ser feito. Fazia o que precisava ser feito. Entendeu? É para levar o menino para o Egito? Vamos embora. É para voltar para a Terra Santa? Voltamos. Entende? Quer dizer, fazia a vontade de Deus de maneira perfeita. Então, é uma outra virtude maravilhosa dele. Depois, a justiça, né? Ele é chamado de um homem justo. Esse atributo é bem importante na Bíblia, não é? Deus escuta a voz do justo, está escrito, não é, na Bíblia. O justo é aquele que dá a Deus o que é devido. Portanto, aquele que cumpre os preceitos e a vontade de Deus. Como vimos aqui, né? Essa é uma das bases, né, da masculinidade segundo o coração de Deus. Então, essas virtudes de São José servem muito para nós homens, sabe? Fala muito de perto para nós homens. A caridade de São José, que é amar a Deus e é amar ao próximo. São José doou toda a sua vida para proteger Jesus e Maria. Não viveu para ele, viveu para Jesus, viveu para Maria. É outra coisa muito bonita, né? Outra virtude que a gente pode se espelhar. A fortaleza. A fortaleza, a gente sabe, né? É aquela capacidade de manter-se firme nas dificuldades e ter constância na prática do bem, apesar dos problemas. Essa é a fortaleza. Você tem problema, você tem dificuldade, mas você continua fazendo o bem. Você não desvirtua a sua vida, né? Isso podemos ver quando ele se vê com Maria prestes a dar à luz, sem nenhum teto, né, sobre a cabeça, ou quando ele recebe uma profecia no templo, e ele não sabe, né, e não recebe nenhuma, ou seja, ele e Jesus iriam sofrer, ele não estaria lá. Quando, né, o velho Simeão diz para Maria, uma espada vai transpassar a sua alma. Será que José não sentiu nessa hora, né? Vendo ali Maria, aquela menina, né? Devia ter uns 16 anos, o ancião dizer para ela, uma espada vai atravessar a sua alma, porque esse menino vai ser sinal de contradição. José certamente sentiu toda essa dor com Maria, né? Muito bem, o que mais? Eu gosto muito de lembrar as 7 dores e as 7 alegrias de São José. É uma devoção muito profunda a São José que a igreja ensina. Eu quero recordar aqui. A igreja gosta desses 7, né? Porque o 7 é o número assim da perfeição. 7 sacramentos, né? 7 dons do Espírito Santo, 7 dores da Virgem Maria, 7 dores e alegria de São José, né? Então, é uma devoção que a igreja ensina a gente a rezar. Como é que se reza isso? A gente vai contemplar ali aquelas 7 dores e 7 alegrias. Então, o que a gente coloca é assim, tem aqui nesse devocionário, você contempla uma primeira dor e uma primeira alegria. A primeira dor foi essa, São José pensar em abandonar Maria. Vou abandonar Maria. Viu Maria grávida, não entendeu. Os santos doutores dizem que Maria não contou para ele. Por quê? Porque Deus tinha colocado aquilo como um segredo para Maria. E José ficou na dúvida. Pensou em abandoná-la. Imagina a dor dele, né? Mas a alegria, que alegria? A visão do anjo Gabriel em sonho. O anjo aparece para ele e diz, José, calma, recebe Maria como tua esposa. O que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. Então aí a igreja, contemplando isso, aqui ensina você pedir a São José a graça da humildade, que ele te livre da soberba. Aí você reza um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória, contemplando a primeira dor e a primeira alegria. Depois você vai para a segunda dor e a segunda alegria. Segunda dor, ver o menino nascer numa gruta fria, não consigo arranjar uma casa para o menino nascer, nem um berço. Imagina a dor desse pai, sabendo que aquele menino era filho de Deus. Mas ele teve uma alegria. Qual foi? O louvor dos pastores e dos reis magos. Os pastores que vêm
né, adorar o menino, e os reis magos, que vêm do Oriente, guiados por uma estrela misteriosa, chegam até a gruta de Belém e adoram o menino. Trazem ouro, incenso e mirra. Ouro, né, para o rei, incenso para Deus e a mirra para o cordeiro que um dia seria imolado. E aí depois você reza, Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória. E aí você tem, então, depois, a terceira dor, a dor da circuncisão de Jesus. São José foi o primeiro que derramou o sangue de Jesus, porque você sabe que a circuncisão derramava sangue, né? Mas era aí que dava o nome à criança. Então, se ele teve a dor da circuncisão, ele teve a alegria de ter a honra de dar a ele o nome de Jesus, que quer dizer Deus salva, salva dos pecados a humanidade. E aí, reze, Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória. A quarta dor, a dor da espada de Simeão para Maria, que eu falei, né? O velho Simeão diz para Maria, esse menino é colocado como um sinal de contradição. Uma espada vai transpassar sua alma. Onde é que foi essa espada? No Calvário. Qual é a mãe que já viu seu filho morrer pregado numa cruz, pendurado por 3 pregos? Já pensou? Pendurado em 3 pregos. 3 horas. A mãe ali assistindo. Que mulher já pôde passar uma dor dessa? Né? Uma espada vai transpassar a sua alma, para que sejam revelados os segredos dos corações. E depois, né, o louvor de Ana e de Simeão. Mas ao mesmo tempo que houve essa profecia dura para Maria, os dois louvavam a Deus. O velho Simeão, Senhor, agora o Senhor pode me despedir, porque meus olhos viram a tua salvação. Né? É uma alegria também para José. Aí reze, Pai Nosso, Ave Maria e o Glória. A quinta dor, a dor do desterro para o Egito. A espada para Maria começou logo, né? Mal tinham apresentado o menino no templo, né? Já o anjo fala para José, pega a mãe e o menino e foge para o Egito. Tem a devoção de Nossa Senhora do Desterro, né? Mas também São José do Desterro. Gente, essa travessia para o Egito não é fácil não. Eu já fiz essa travessia uma vez, de ônibus. Saí de Tel Aviv, em Israel, saímos 4 horas da manhã por causa do calor. Viajamos o dia inteiro de ônibus, um ônibus com ar-condicionado, num deserto de 40, 45 graus, deserto do Sinai. Chegamos até o Cairo, no norte do Egito, mais ou menos 8 horas da noite, de 4 da manhã, e é uma estrada asfaltada pelo deserto, até o Cairo. Agora vocês imaginam, Jesus e Maria com uma criança, num burrinho, caminhando, num sol abrasador, para salvar essa criança. É brincadeira. Mas aí tem uma alegria. Os santos doutores dizem que quando José, Maria e Jesus entraram no Egito, os ídolos caíram dos seus pedestais. Você sabe que o Egito era cheio de ídolos, né? O boi ápis, o bezerro não sei o quê. Diz que há uma tradição que quando Jesus entrou no Egito, o Deus verdadeiro entrou no Egito, os ídolos caíram dos seus pedestais. Estou colocando aqui o que a tradição da igreja ensina para a gente, né? Aí você tem uma outra dor e alegria de São José. Depois, na sexta dor, a dor de não poder voltar para Jerusalém, mas a alegria de poder voltar para Nazaré. José queria voltar para Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém é a terra dos profetas. Tanto é que foi ali que Jesus sofreu, ali Jesus morreu, ali ele foi sepultado e ali ele ressuscitou. Mas ele não podia voltar. Por quê? Porque Herodes tinha morrido, que perseguia, mas substituiu Herodes, o filho de Herodes, que chamava-se Arquelau. E Arquelau era terrível como pai. Então, o menino não pôde voltar para Jerusalém, mas São José se alegrou de poder voltar para Nazaré, onde eles tinham começado a vida lá.
E por fim, a perda de Jesus no templo. E depois a alegria de ter encontrado entre os doutores que o elogiavam, né? Ficavam assim, felizes, né? Com a vida de São José. A perda no templo realmente foi algo que deixou José e Maria aflitos. Tanto é que Nossa Senhora disse para Jesus: meu filho, por que você fez isso? Teu pai e eu estávamos aflitos. Eu acho que Santo Agostinho que diz assim, Nossa Senhora ensina para a gente aí que a única aflição que a gente deve ter na vida é perder Jesus, perder a fé. Não acredito. Essa é a única aflição. As outras, ele diz, são menos importantes, mas perder Jesus é sério, né? Imagine, né? A aflição de Nossa Senhora e São José procurando aquele menino que é o Filho de Deus, 3 dias até encontrá-lo. Mas quando encontra no templo, vê os doutores fazendo pergunta para uma criança de 12 anos, e ele respondendo uma sabedoria divina. É duro, né? Ao mesmo tempo, Santo Agostinho tem uma frase muito bonita que ele diz assim: a vida da igreja é caminhar entre as perseguições do mundo e as consolações de Deus. Santo Agostinho, a vida do cristão, a vida da igreja é caminhar entre as perseguições do mundo, os sofrimentos e as consolações de Deus. Aqui a gente está vendo 7 dores e 7 consolações que Deus concede para São José. É bonito isso, né? Sabe, tem a ver com a nossa vida também. A gente não deve se desesperar com o sofrimento, não, porque Deus dá também a consolação. A gente estando com Deus, pode vir o sofrimento, mas Deus também nos dá a consolação. Bom, o que mais? Não podemos deixar esfriar essa grande devoção de nossa igreja. Não podemos deixar esfriar. Gente, os santos, os papas da igreja, aqui nesse livro, eu coloco uma série de citações dos papas, né, com relação a São José. Todas as vezes que os papas publicavam uma encíclica, os papas falavam da situação difícil da igreja e clamavam para o povo rezar a São José. Ora, hoje nós precisamos da mesma coisa. Eu vou ler aqui alguma coisa ainda, tá? Então, peçamos sempre a intercessão do glorioso São José, porque São José não falha. Esse título aqui, São José não falha, é um livro. Existe um livro chamado São José não falha. O livro conta uns 100 milagres que as pessoas conseguiram pela intercessão de São José. O livro chama-se São José não falha. Não tem aqui na Canção Nova, é de uma editora, agora não me lembro qual. Mas eu gostaria, antes de terminar o nosso programa, que já está no finalzinho, eu gostaria de colocar aqui uma citação, pelo menos uma, de algum dos papas, falando de São José, né? Vou pegar aqui, por exemplo, o motu próprio do Papa Bento XV, não é o Bento XVI, é o Bento XV, um pouco antes. Bento XV, em 1920, no 50º aniversário da proclamação do Patriarca São José como padroeiro da Igreja Universal pelo Papa Pio IX, que foi em 1870, o Papa Bento, ele ratificou a necessidade da devoção a São José, e ele disse o seguinte, o que disse? O Papa Bento XV, 50 anos depois, que Pio IX proclamou São José patrono universal da Igreja, 1870. Pois 50 anos depois, 1920, Bento XV disse o seguinte, foi bom e salutar para o povo cristão que o nosso antecessor de imortal memória, Pio IX, decretasse solenemente ao castíssimo esposo de Maria Virgem e custódio do Verbo encarnado de São José, o título de padroeiro universal da Igreja. E pois que no próximo dezembro ocorrerá o cinquentenário do venturoso acontecimento, julgamos assaz útil e oportuno seja dignamente celebrado por todo o orbe católico, todo o mundo católico. E muitos outros papas
tendo em vista as dificuldades da igreja, as lutas da igreja, muitos papas disseram a mesma coisa, né? De modo especial, uma citação que eu acho interessante, na época em que o comunismo judiava muito da igreja, né? O Papa disse o seguinte: amadureceu de fato nos desejos e expectativa de todos o advento de certa república universal que seja fundada na igualdade absoluta dos homens e da comunhão dos bens. Ele está falando do comunismo, né? Coisas estas que, se por desventura se realizassem, dariam lugar a tremendas convulsões sociais. E justamente esta, para criar-se também entre os outros povos semelhantes condição de coisa, pois nós vemos as plebes concitadas pelo audaz furor de pouco. E aí ele pede a proteção de São José para a igreja, para enfrentar, na época, 1917, como o comunismo começava a tomar conta na Rússia, né? O Papa pede a proteção de São José. E aqui tem muitas outras citações que a gente pode ver. Bom, nessa aula muito corrida que a gente pôde fazer sobre São José, é pouca coisa que eu consegui mostrar. Aqui tem muito mais coisa, outros livros têm muito mais coisa. Nesse devocionário de São José, você vai encontrar muita riqueza, né? E para encerrar, o que é preciso? Nós sermos devotos de São José. Ok? Todos os dias eu rezo o terço de São José. Muito simples, né? Você reza o credo, o Pai Nosso, 3 Ave Marias, depois nas contas grandes do terço, você reza, né? Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o santo anjo do Senhor? Aí 10 vezes, valei-me São José, São José valei-me, São José valei-me, 10 vezes. Quando chega na pedrinha do Pai Nosso, meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o santo anjo do Senhor? Valei-me São José. Tem uma oração tão simples que você pede a São José, né, para te proteger nas aflições e tribulações que todos nós temos. Está aí. Encerrou? Então terminou o nosso tempo. Agradeço a vocês que vieram participar aqui do nosso programa. É uma alegria recebê-los aqui. Vocês de casa também. E vamos pedir algum sacerdote que nos acompanhe aí na sua casa, né, ou diácono, que nos dê a bênção pela intercessão de São José. Vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, peça a São José uma graça nesse momento. O que é que você precisa para você, para a sua família? Essa bênção à distância, ela vale, porque é um sacramental, né? A nossa proteção está no nome do Senhor. Então, que pela intercessão poderosa de Nossa Senhora e de São José, desça sobre todos nós, nossas famílias, né, trazendo para o nosso corpo e a nossa alma aquilo que nós precisamos, a bênção de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Semana que vem não vai ter esse programa, porque haverá um programa especial da Canção Nova. E na outra quinta-feira também não. Por quê? Porque já é a quinta-feira do Lava-Pés. E a Canção Nova vai ter a missa do Lava-Pés. Como é quinta-feira, vai ser no horário do programa. Então, também não vai. Então, vamos ficar aí uns 15 dias sem o programa. Depois, nós continuaremos tudo normalmente. Ok? Fiquem com Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.